Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na aula passada, nós falamos a respeito das estratégias para contextualizar um tema. Algumas estratégias para vocês apresentarem um tema por meio da introdução de um texto dissertativo argumentativo. Nós falamos sobre a questão histórica, em que nós usamos algo que aconteceu no passado para comparar com o presente. Nós também usamos a análise da atualidade, que é aquela que se baseia em uma visão atual do país, da sociedade, em que nós observaremos a relevância, a pertinência do tema em relação ao que acontece propriamente dito naquela sociedade. E também nós falamos da análise entre a ficção e a realidade, que é aquela estratégia bastante usada que vai fazer ali uma comparação entre uma arte, entre algo que acontece no campo artístico, como séries de TV, filmes, livros, é, citações de músicas e assim por diante. Quando nós comparamos uma realidade fictícia, desses campos que eu acabei de falar, com a realidade propriamente dita, com a realidade que nós vivenciamos no dia a dia. Então essas são as principais contextualizações de tema, ou seja, uma forma de trazer o tema para a minha discussão, posto que eu não posso chegar citando dados, eu não posso chegar com informações muito complexas para o meu leitor, sendo que eu não o preparei em relação àquele assunto. Então, é por isso que o texto dissertativo argumentativo, que a principal característica é defender um ponto de vista, eu preciso ser claro para o meu leitor, eu preciso chamar a atenção dele, eu preciso procurar mecanismos, estratégias, para deixar o meu texto de fácil compreensão. Então, na aula de hoje, nós vamos apenas concluir meio que a atividade deixada no vídeo passado, em que nós discorreremos aqui quais são as estratégias argumentativas que o redator, que o candidato usou em cada um desses casos. Vamos lá? Nesse primeiro caso aqui, nós temos o seguinte: a mulher vem, ao longo dos séculos XX e XXI, adquirindo valiosas conquistas, como o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher. A diminuição dos índices deste tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Nesse caso aqui, nós temos uma redação que foi advinda do tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira, que ocorreu em 2016. Nesse tema, o candidato precisava defender um ponto de vista a respeito da continuidade que a violência doméstica tinha aqui na sociedade brasileira. De que forma
o Brasil ainda sofria com esse problema e de que, mesmo com diversas atualizações e modernizações em outros campos da sociedade, nós ainda tínhamos e ainda temos esse problema inescrupuloso, né? Então, nós temos aqui o quê? Nós temos uma contextualização histórica, nós temos uma análise da sociedade, nós temos uma análise entre a ficção e a realidade. Qual seria essa estratégia usada pelo autor dessa redação para contextualizar o tema? Observamos aqui, pessoal, que nós temos uma análise histórica. Perceba que quando o candidato ele cita os dois séculos, tanto o século XX quanto o século XXI, nós acompanhamos uma análise, uma comparação entre datas. Então, o candidato ele compara aquilo que era pregado no século XX e o que ainda perpassa no século XXI, trazendo aí uma, uma contextualização, né, histórica, uma alusão histórica para apresentar o tema ao leitor. Ela fala aqui, além disso, a questão do direito de votar, de ser votada. Nós sabemos que antes as mulheres não possuíam esse direito por conta do patriarcalismo, né, que havia e que ainda há na sociedade. Então o candidato faz uso dessas informações para apresentar o tema ao nosso leitor. Então aqui nós temos uma análise histórica. E o próximo, vamos lá. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por outro lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Nesse caso aqui, o tema foi a persistência da intolerância religiosa, medidas para combater a intolerância religiosa no Brasil. Perceba que logo no início o candidato diz no limiar do século XXI. Então ele está falando do hoje, do contemporâneo, né, do agora, que é o século XXI. Então de cara a gente já desconfia aqui que nós temos uma análise da sociedade, posto que ele traz aqui o contexto atual para contextualizar esse tema, né, para apresentar esse tema para o leitor. Aí ele continua a discussão, falando de um paradoxo. O que seria esse paradoxo, professor? Ele diz aqui que, embora a cultura do Brasil e que aqui no Brasil nós tenhamos a ideia da laicidade, né, que o país é laico quando qualquer pessoa pode seguir a religião que quiser, né, que a religião a qual a pessoa mais se identifica, embora tenha essa lei, né, embora tenha esse fato cultural, o país ainda sofre com intolerância religiosa. Ele faz tudo isso com base na atualidade, com base no que é percebido nos dias atuais. Então aqui, por essas e por outras, nós temos uma análise da sociedade atual, né?
a outra? Vamos observar. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos do país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. O candidato faz uso aqui de uma obra literária, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das obras mais aclamadas, né, mais famosas aqui do Brasil, lá da época do realismo, que é a corrente literária que fala a respeito da realidade, né, da adequação da literatura à realidade, como a literatura mostra os defeitos sociais, as críticas sociais por meio da escrita, né? Então, o candidato faz uso desse livro para justificar, né, para trazer o seu tema para o leitor, para procurar um modo de preparar o leitor para uma argumentação que virá apenas depois. Então, posto que ele usa um mecanismo de arte aqui, nós temos uma análise da ficção com a realidade. Perceba que ele compara as duas realidades, né? Ele diz que por meio da repulsa, ou seja, por meio do afastamento, do preconceito do personagem principal em relação a uma deficiência física, né? Nós observamos isso no livro, né? Que é justamente mediante a essa repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. E ele vai analisar isso com base na realidade brasileira, né? O que configura uma análise entre a ficção e a realidade. Então aqui nós concluímos nosso desafio, que foi perceber quais eram as estratégias que esses candidatos tinham usado nos seus textos dissertativos argumentativos. E aqui nós findamos a nossa aula. Espero que tenha ficado claro. Qualquer momento vocês podem mandar as dúvidas de vocês, que a gente está aqui para tirar todas elas. Então, pessoal, até a próxima aula e bons estudos.